Capítulo 591 Falta de tamanho e poder. As pontas pretas do dragão começam na base de sua cabeça até o final de sua longa cauda. Seus grandes olhos vermelhos focaram em Sovereign assim que ele apareceu. A intenção de violência naqueles olhos vermelhos, então não há chance de que Sovereign e o dragão possam conversar e chegar a uma resolução amigável. Seus dentes expostos e as garras brilhantes que prometem uma evisceração rápida são especialmente insinuantes. Sovereign os achou mais intimidadores do que a simples pressão da presença do dragão. A presença do dragão é considerável, mas ele tem certeza de que não pode feri-lo tão bem quanto suas garras e dentes. Sovereign sentiu uma ameaça sem precedentes desta besta. Não é da presença avassaladora. Ele não sairia com alguns ferimentos se o dragão acertasse um bom golpe nele. O dragão nem precisa dos recursos extras em seu corpo para ser mortal. Aquele corpo maciço dele não pode ser exibido. Deve estar acumulando alguma força séria naquele corpo gigantesco. E isso sem contar com o poder mundial. O rinoceronte blindado precisava de poder mundial para se tornar grande, mas este dragão tem grandeza até a perfeição. Ter o poder mundial é apenas trapaça. Isto é simplesmente exagerado. Ele gemeu depois de examinar o dragão. É um monstro perfeito para colocar um tigre com asas em seu lugar. Ele tem que admitir que este dragão foi dotado de muito poder. Se existe poder demais, então este dragão é a prova disso. Ele olhou para sua lança e não se animou. Não é à toa que esse monstro induziu lamentações entre os competidores da Arena 28. Como eles deveriam viver no mesmo campo de batalha que uma monstruosidade como essa começa a assolar. Mas o mais importante é como ele vai matar o dragão com um palito nas mãos. O ganho de uma arma pode ser comparado a um tigre ganhando asas, mas este dragão pode colocá-lo em seu lugar de direito e fazê-lo aprender um pouco de humildade. Se ele pensava que era imparável antes, agora sabe que estava muito errado em pensar assim. Ele olhou para sua bela e poderosa lança negra. Então ele olhou para o grande e poderoso dragão vermelho. Ele comparou o tamanho deles em sua mente e fez alguns cálculos. Ele também comparou o poder deles. Ele suspirou e disse: Agora eu sei por que eles me deram a lança. Não tenho chance sem ela. Como alguém pode matar isso? Ele estava refletindo sobre seu oponente e revendo suas opções. Ele nunca lutou contra um dragão antes, mesmo como Gel dirá, então ele não tem nenhuma experiência pessoal em lutar contra um. Gel dirá sempre foge dos dragões. Sua experiência limitada com dragões pode ser resumida em um aviso de que lutar contra dragões é uma má ideia. Não ajuda que suas observações o tenham feito determinar que esta besta é quase impossível de matar. Seu palito de arma não é encorajador e nem a observação de seu inimigo. Ele é superado tanto em tamanho quanto em poder. O pior da situação é que ele vai matar esse dragão. Ele pode administrar se quiser lutar por sua vida e evitar ser morto. Isso significa que ele pode tentar sobreviver contra o dragão. Esse é o objetivo do desafio, mas essa situação com o dragão não será assim. Ele tem que matar o dragão ou não conseguirá sobreviver. Ele duvida que o espírito da arena apenas conjure o dragão e fique satisfeito sem um confronto de vida ou morte. Se ele pretende matar este dragão, então ele precisa fazer todos os esforços. Mesmo assim, ele nem tem certeza de que conseguirá matar o dragão. Jogar grande poder no dragão não o matará. Já tem poder sob suas garras e a seu serviço. A melhor maneira de matar o dragão é maximizar a eficiência do poder. Tudo o que ele faz deve ser útil e deve causar dano crítico ou será um desperdício. Por enquanto, ele usará apenas um olho, mas usará uma abordagem diferente da que usou para derrotar o rinoceronte blindado. Ele pode ser mais eficiente agora que não precisa usar os olhos para roubar impulso. Os dois seres ficaram no ar olhando ameaçadoramente um para o outro. As quatro asas do dragão vermelho batiam ritmicamente criando rajadas de vento abaixo delas. Sua cauda se movia de um lado para o outro languidamente enquanto seu corpo subia e descia no ar. A rajada de vento que fazia soprou no rosto de Soverit. Teve pouco efeito sobre ele, pois não consegue ultrapassar sua barreira. Ele não teria pensado nisso se não tivesse visto o sorriso no rosto do dragão. O dragão o estava provocando. Estava olhando para ele e soprando ar em seu rosto. Queria que ele atacasse primeiro. Não é generosidade por cavalheirismo ou por magnanimidade. O dragão está intencionalmente se prejudicando e deixando claro que não pensa nisso. Sovereign pode pensar que é uma vantagem atacar primeiro, mas o dragão não acha que isso importa. Vai ganhar de qualquer jeito. O olho de Sovereign estremeceu. Ele sentiu seu orgulho ser atingido. O dano ao seu orgulho não é porque o dragão o está desconsiderando. É porque o dragão está certo em desconsiderá-lo e ele sabe que é verdade. Ele também desconsideraria um ser insignificante se ele fosse o dragão. Mas ele não é o dragão nesta situação. Ele é o ser insignificante que está sendo subestimado. Ele não se importaria se uma pessoa fraca o desconsiderasse. A opinião de uma pessoa fraca sobre ele não importa porque ela não tem força para tornar suas opiniões realidade.
Capítulo 592 Lute contra o dragão. Os fracos podem pensar o quanto quiserem e ter opinião sobre tudo, mas isso não importa. Isso não é assim para os fortes. A opinião dos fortes importa muito. Se ele fosse orgulhoso e tolo, não aproveitaria a vantagem oferecida por atacar primeiro. Infelizmente ou felizmente para ele, ele está tudo menos orgulhoso agora. Esse golpe em seu orgulho garantiu que ele não tivesse orgulho agora. Então ele deu o primeiro passo. Ele agarrou o campo gravitacional do dragão para controlá-lo. Ele puxou e descobriu que era imóvel. Permaneceu inalterado e resistente às suas manipulações como uma fortaleza. Sua própria produção gravitacional e influência sobre a gravidade não são fortes o suficiente para dominar a de um dragão que foi fortalecido pelo poder do mundo. Ele não ficou desapontado com seu fracasso, já que o esperava. O dragão pode permanecer à tona porque está negando o efeito da gravidade sobre ele, o que significa que é um tanto adepto do uso do poder mundial para manipular seu próprio campo gravitacional. Caso contrário, algo desse tamanho que só pode ser medido em quilômetros e megatoneladas não deveria voar. Foi apenas uma tentativa de sondar o dragão e sentir seu poder. Sua tentativa não caiu bem com o dragão. Ele já fez sua jogada e foi uma jogada desrespeitosa também. Ele teve a chance de fazer uma jogada. Ele poderia ter atacado o dragão. Ele poderia até ter jogado uma pedra nele, mas tentou aterrar o dragão. Ele tentou remover a habilidade de voar do dragão. Isso é apenas um insulto. É como se Soverik não tivesse sido criado bem o suficiente. Se ele foi bem criado, então seus pais deveriam ter lhe ensinado que não se deve tentar aterrar um dragão. O dragão ficou chateado e rugiu para ele. O som do rugido monstruoso também foi amplificado pela potência mundial. Parecia que uma explosão havia ocorrido de sua boca. As vibrações que passavam pelo ar como som também continham muita energia que fazia o ar se expandir explosivamente. Isso levou à criação de uma onda de choque de sonar da boca do dragão que se espalhou para fora. Soverik ficou no ar quando a onda de choque se aproximou dele. A lâmina de sua lança brilhou por uma fração de segundo e ele acenou com a onda de choque que se aproximava. Foi mais um piscar de olhos. Seus movimentos eram tão rápidos que parecia que ele não se movia. Mas a luz brilhou em sua lança quando ele piscou. A luz foi refletida nitidamente ao lado da lâmina de sua lança e a onda de choque se partiu antes de alcançá-lo. Aparentemente, algo invisível o separou. As duas porções da onda de choque continuaram atrás dele. Eles se chocaram contra o solo e o dizimaram. Era como se um arado gigante tivesse começado a trabalhar na floresta. As árvores foram arrancadas e o solo virou para enterrar as árvores arrancadas. O dragão bufou quando percebeu que seu rugido não funcionou em Soverik. Soverik deu de ombros e revirou os ombros. Ele acenou para o dragão, dê-me o seu melhor tiro. Ele não é como os fracos que estão se escondendo na floresta quando a aura do dragão pode atingi-los. Esse rugido é mais psicológico do que físico. É um rugido de supremacia. O rugido carrega consigo a pressão da presença do dragão e bate essa pressão com força na mente de quem o ouve. Exige submissão voluntária ou involuntariamente. Aqueles que ouvem se acovardam e se submetem, mas não é o suficiente para fazê-lo se submeter. O dragão se sentiu insultado novamente. Procurou ensinar-lhe uma lição. Soverik revirou os olhos ao ver seu oponente brilhar. Os chifres e pontas do dragão começaram a brilhar como um cristal luminescente e as escamas vermelhas no peito do dragão ficaram laranja com a luz que brilhava de dentro. Uma escama específica no peito brilhava intensamente mais do que seus arredores. Todas essas são indicações de que o dragão está ativando sua habilidade inata. Parece que seu oponente levou suas palavras a sério. Ele realmente está pronto para dar a ele o seu melhor tiro. Ele agarrou sua lança com mais força e preparou sua postura. Um de seus olhos brilhava. Aquele único olho está se movendo rapidamente absorvendo dados enquanto sua mente os analisa rapidamente em busca de informações. Ele viu padrões no mundo. São os caminhos de menor resistência. Mover-se em sincronia com eles enquanto segue o fluxo de impulso dentro desses caminhos fará com que seus movimentos sejam extremamente rápidos. A lança negra em sua mão também começou a brilhar em resposta ao ataque. Desta vez, toda a lança iluminou não apenas a lâmina. Ele soou com um grito quando ele o sobrecarregou com poder. Ele está pronto para ir com tudo. Aqueles que ainda estavam assistindo fugiram e começaram a cavar o chão. Eles sabem o que está para acontecer e não querem estar por perto quando acontecer. O dragão levantou a cabeça mostrando seu peito totalmente brilhante. Esse brilho se estendeu até o pescoço enquanto o endireitava em direção a Soverik. Suas mandíbulas se separaram enquanto ele berrava novamente usando toda a força de seus pulmões para empurrar o que estava em seu pescoço para fora. Desta vez, não foi o som que saiu. Uma torrente de chamas vermelhas brilhantes saiu da boca do dragão. Ele girou sua lança ao seu redor e liberou lâminas crescentes negras de poder da lâmina cada vez que a lâmina apontava para o dragão. Sua lança se moveu em um ritmo enquanto completava um círculo ao seu redor.
Ele continuou a balançar sua lança usando ambas as mãos e lançou mais e mais lâminas crescentes. Sua velocidade de balançar a lança ao seu redor aumentou constantemente enquanto ele acelerava o processo até que sua lança se tornasse um borrão ao seu redor. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 593 Contra-ataque perfeito. Cada lâmina crescente que ele fez é fina e quase invisível se não for vista do ângulo correto. A única maneira de vê-los é situar-se em uma posição onde você possa ver o flash de luz refletido neles. Então parece que ele não está fazendo nada para alguns espectadores. Então ele parou de repente e observou seu trabalho. As primeiras lâminas crescentes de poder foram lentas, enquanto as que vieram depois delas são mais rápidas. Cada crescente subsequente foi lançado a uma velocidade mais rápida do que os anteriores. Então eles foram obrigados a ultrapassar os que estavam à sua frente. Ele cronometrou o intervalo de lançamento e suas velocidades de modo que todos eles se ultrapassassem exatamente no mesmo local e ao mesmo tempo. Eles foram efetivamente sobrepostos um ao outro naquele ponto. Foi então que eles puderam ser vistos. Esse ponto e hora exatos são quando as chamas do dragão que saíram de sua boca como uma inundação de uma represa quebrada atingiram as lâminas crescentes. Um arco branco de energia apareceu de repente no caminho da torrente de chamas e se chocou contra ela. Todas as centenas de ataques que ele fez se defenderam contra o fogo do dragão como um. Individualmente, eles são fracos. Juntos, eles ainda são mais fracos que o fogo do dragão. Então eles explodiram. A explosão combinada afastou as chamas e criou uma janela de oportunidade para Soverick. Ele endireitou sua lança depois de criar as lâminas crescentes. Sua vontade queimou através da lança e rasgou o poder mundial em direção a ela. O mundo uivou por causa de suas ações. O uivo é do movimento furioso de uma tempestade que de repente surgiu quando ele puxou o poder mundial em sua lança. Sua lança também rugiu quando sua resistência foi rapidamente superada e o poder mundial foi feito para dominá-la. O poder mundial que ele puxou foi feito para se misturar com seu sentido divino e criar milhares de lanças mentais. A lança ficou mais pesada em suas mãos à medida que sua massa aumentava com o consumo de poder mundial para criar mais e mais lanças fantasmagóricas negras. Parecia que ele estava carregando milhares de lanças ao mesmo tempo. Momentum não faria isso. O aumento de massa é por causa do poder mundial. O poder mundial carrega consigo um peso e uma força que deve ser manuseado para controlá-lo. As lanças fantasmas pararam de aumentar quando ele atingiu o limite do poder mundial que ele pode controlar. Então ele puxou a lança de volta. Sua mão tremeu com esse simples ato. Ele sentiu uma resistência muito maior do que a força que ele tem que superar para mover algo tão pesado quanto a lança. A tensão que ele sentiu o levou ao limite, mas ele segurou para que todas as lanças fantasmas pudessem se tornar uma. Os milhares de spears fantasmas se fundiram e se tornaram um. Esta é a verdadeira fusão, não a superposição apressada. Ele empurrou sua lança para frente após a fusão e avançou pela abertura nas chamas. Seu ataque anterior criou uma pequena janela de oportunidade que ele pode usar para tirar proveito do ataque do dragão. Ele pretende contra-atacar agora. O ataque mais forte de um dragão é seu fogo de dragão inato, mas usá-lo os torna vulneráveis. Sua escama de dragão é quase indistinguível do resto do peito, mas torna-se muito óbvia quando as chamas do fogo do dragão estão sendo ativadas. Eles também não podem parar facilmente quando começam a usar fogo de dragão. Todas essas peculiaridades tornam esse momento o mais vulnerável para o dragão. Também não é segredo, mas as pessoas geralmente ficam amarradas se defendendo das chamas do dragão para aproveitar esse momento. O fogo do dragão é, afinal, seu ataque mais forte. Quem está do lado receptor terá as mãos preocupadas em se manter vivo. Uma boa forma de aproveitar esta situação é defender um pouco e partir para o ataque. Isso é o que ele se propôs a fazer. O fantasma gigante fundido da lança negra o envolveu enquanto ele avançava pelas chamas. Já havia um ponto fraco criado dentro da torrente de chamas pela explosão anterior, então seus olhos não precisaram procurar por muito tempo por um ponto de entrada. A ponta da lança fantasma atingiu a torrente naquele ponto e a separou com força. Silverick montou o impulso de seu impulso e avançou sob a cobertura das chamas. Pelas suas estimativas, ele deveria explodir logo abaixo da cabeça do dragão vermelho e direto para o peito. Ele alinhou tudo para matar. Ele viu tudo e planejou bem para não errar. Ele só espera que seu ataque seja forte o suficiente para romper a defesa da balança. A boca do dragão ainda estava aberta e seu pescoço ainda estendido no ataque. É exatamente como ele pensou. Mas ele estava errado. Ele explodiu sob a cabeça do dragão, mas não acertou o alvo. Ele não errou. Ele acabou de bater em outra coisa no caminho para lá. O dragão sentiu a ativação massiva do poder mundial de Soverick. Não ajudou que Soverick praticamente arrancou o poder mundial do mundo. Ele poderia ter quasido o poder mundial lentamente, mas apressou a acumulação. É indicação suficiente de que ele está com pressa e o volume de poder mundial que Soverick arrancou indica que o que quer que Soverick esteja planejando é perigoso.
Então o dragão despertou o poder mundial também e o juntou em suas garras. O movimento foi sem esforço e sem costura. Não precisava forçar o poder mundial a se curvar à sua vontade como Sovereign. Ele sinalizou e o mundo respondeu. Em seguida, empurrou ambas as garras para frente na direção geral da ameaça que se aproximava. Dois grandes fantasmas de garras voaram para longe das garras do dragão e colidiram com Sovereign. Eles não podem ser evitados. Ele tem que enfrentá-los de frente ou parar de seguir em frente. Capítulo 594 Dragão Trapaceiro. Os olhos de Sovereign se arregalaram com o ataque. Ele não esperava a resposta, mas reagiu a ela e rapidamente também. Ele agitou sua lança 2 vezes. O gigante fantasma da lança parecia se deformar para o lado e torcer sobre si mesmo antes de retornar à sua posição anterior. Seu movimento rápido fez com que afastasse as duas garras que se aproximavam. Sua resposta foi perfeita. Ele usou o menor esforço para desabilitar habilmente as garras, atingindo-os onde eram mais vulneráveis a uma força externa. Suas ações rápidas preservaram seu impulso para frente, então ele tinha quase todo o seu poder. Ele continuou em sua missão de matar sem demora. Infelizmente, ele não está destinado a alcançar o que pretendia porque foi enviado voando. Seu choque com as garras, não importa o quão breve, permitiu que o dragão se concentrasse nele. A luta pode ter sido tão rápida que nem 2 segundos se passaram desde que começou, mas os dois são seres de alto nível e são capazes de coisas extraordinárias. O dragão também foi capaz de reagir ao seu ataque com aquela breve janela que as garras fantasmagóricas trouxeram para ele. Ele seguiu as garras fantasmas com um ataque com suas garras reais. Sovereign teve que se defender das garras com todo o seu poder e mesmo assim falhou. Ele foi atingido voando após sua colisão com uma única garra. Ele não foi capaz de superar a força do dragão. Um único golpe e ele estava no ar imediatamente. Ele resmungou enquanto voava no ar. Isso não é justo. O dragão também pode usar habilidades. Isso é trapaça. Ele achou que sua resposta ao fogo do dragão foi perfeita. Mas, aparentemente, não foi o suficiente. Não foi porque ele falhou em levar em conta um possível ataque fantasma. Não deveria ter sido um problema, já que os monstros não deveriam ser capazes de usar habilidades. Eles podem capacitar seus corpos para usar habilidades inatas, como a manipulação do poder mundial, mas não devem ser capazes de usar habilidades de domínio de armas. Isso é exagero. Os monstros deste mundo não são as mesmas criaturas do mundo externo. Eles devem ser bestas pouco inteligentes que não podem exibir o uso de habilidades. Parece que não é o caso porque este dragão acabou de usar a quarta etapa do domínio da arma. Tal coisa requer uma mente inteligente e um senso divino. Ele não sentiu nenhum sentido divino do dragão que o fez decidir que eles haviam manipulado o dragão para tornar as coisas ainda mais difíceis para ele. Se seus olhos não tivessem visto através de todo aquele fogo e vissem as garras esperando por ele, então ele seria o único a se surpreender ao sair das chamas em vez do dragão. É como se a força do dragão não fosse suficiente, então eles tiveram que adicionar habilidades. Quem precisa de habilidades quando sua própria força é suficiente? É apenas um exagero. Infelizmente, ninguém simpatizava com ele. Seu inimigo nem lhe deu tempo para respirar depois de quase esmagá-lo com um único tapa. O dragão avançou sobre ele após aquele golpe. Ele bateu suas 4 asas e disparou para frente com um impulso imparável. Seu tamanho grande significa que não pode deixar de acertar Sovereign. Nem precisa acertá-lo com nada ofensivo. Uma boa colisão corpo a corpo é suficiente para causar dano contundente e pesado a Sovereign. É tão forte. Os olhos do dragão se concentraram apenas na criatura insignificante que ousou se levantar contra ele. Ele abriu suas mandíbulas para dar uma boa mordida em Sovereign, mas teve que desviar para evitar algo que o atacou por baixo. Uma grande pedra navegou ao lado de sua cabeça e subiu no céu. O dragão olhou para baixo para determinar a origem do ataque apenas para virar a cabeça para o lado novamente. Outro boulder passou voando por sua cabeça. Foi capaz de reagir com rapidez suficiente e escapar de um golpe direto na cabeça. De alguma forma, rochas e pedregulhos de vários tamanhos estão se erguendo do chão e mirando em sua cabeça. Centenas de grandes rochas, pedregulhos e árvores estão flutuando e levitando do chão. Não pode ser natural porque parecia que a floresta estava subindo para encontrá-los no ar. As árvores certamente não crescem no ar. O dragão não sentiu a mudança porque a força que os puxou é baseada na manipulação da gravidade e não sentiu nada disso de sua presa após a primeira tentativa blasfema em seu próprio campo gravitacional. Então se perguntou como Sovereign conseguiu isso. É uma atuação admirável do dragão que não foi pego de surpresa pelos ataques surpresa. Infelizmente para ele, ignorou Sovereign enquanto evitava os projéteis. Um grande fantasma se fechou em seu peito novamente assim que se esquivou de outro golpe oportuno em sua cabeça. Sovereign aproveitou a distração para se endireitar no ar e atacar o dragão novamente. Sovereign disparou em direção ao seu alvo com força indomável. Este é o plano B se o plano A falhou.
Ele começou a trabalhar nas pedras levitantes ao mesmo tempo em que tentava manipular o campo de gravidade do dragão. Ele enviou duas grandes rajadas de força gravitacional ao mesmo tempo. A que ele usou no dragão tinha duas funções. Era para tentar obter o controle do campo gravitacional do dragão e também mascarar seu trabalho lá embaixo. Agora que o dragão está preocupado em salvar sua cabeça, ele irá para o coração novamente. O dragão respondeu à ameaça à sua vida com uma série de ações. Ele bateu todas as suas quatro asas gigantes em Sovereign. Quatro grandes foices de vento se formaram quando o ar foi agitado e infundido com o poder mundial. As quatro foices de vento também foram seguidas por um grande escudo de vento. As asas batendo também ajudaram o dragão a criar distância entre ele e Sovereign. É um movimento de combinação tripla por parte do dragão. Ataque, defesa e evasão. Tudo feito com o uso especializado da quarta etapa do domínio da arma. Capítulo 595 Tentativa desesperada. O dragão trapaceou novamente para evitar uma situação perigosa. Ele usou o impulso com o poder mundial para criar obstáculos entre ele e Sovereign. Sovereign não reclamou. Ele parou no ar e pulou para trás para que a lança-fantasma que o envolvia continuasse em frente sem ele. Ele se separou com força do fluxo de impulso na direção oposta. Seu corpo rachou como porcelana por causa dessa manobra. Momenton é uma besta furiosa que empurra para frente e para frente. Sair dele sem redirecioná-lo para outro lugar levará a uma reação severa. Parar é grave o suficiente, recuar é mortal. Deveria ser impossível recuar assim, mas ele o fez seguindo o caminho de menor resistência. As rachaduras queriam se espalhar e destruir sua existência, mas seus pilares de impulso o fortaleceram e o mantiveram unido. As rachaduras brilhavam douradas enquanto o impulso era bombeado nele para reforçar sua existência. Sua visão embaçou devido à dor. Tanto seu corpo quanto sua consciência estão sendo levados ao limite. Ele não deixou a dor detê-lo embora. Seu olhar permaneceu fixo em seu objetivo e ele manteve o controle das energias e forças furiosas que ele está manipulando. Então ele empurrou sua lança para frente novamente. Outro fantasma de lança gigante apareceu ao seu redor. A reação e o fortalecimento dos portões do impulso permitiram que ele formasse outra lança fantasma gigante com o mesmo poder da última. Ele usou a reação como um estilingue para se catapultar. Então ele disparou para frente novamente após a primeira lança fantasma. Foi como se ele tivesse tropeçado e ficado para trás da primeira lança fantasma. Mas então ele pisou em um trampolim invisível e disparou para frente com outra lança fantasma. Seus ferimentos desapareceram instantaneamente porque ele redirecionou a reação para criar outra lança fantasma. Sua visão clareou imediatamente e a dor diminuiu. As duas lanças se moviam em conjunto, um abrindo caminho para o outro. As quatro foices de vento colidiram com a primeira lança gigante. Eles cortaram a lança fantasma, mas não conseguiram destruí-la. O mesmo não pode ser dito sobre ele se ainda estivesse na primeira lança fantasma. Ele teria sido dilacerado. Sovereign seguiu quando a primeira lança colidiu com o escudo seguinte e abriu um buraco nele. A primeira lança foi feita com todo o poder mundial que ele aguenta e um pouco mais. Algumas foices de vento criadas às pressas e um para-brisa não podem pará-lo. Eles podem retardá-lo embora. Isso permitiria ao dragão usar sua evasão com toda a eficácia. Mas Sovereign sabia disso e esperava por isso. A primeira lança diminuiu a velocidade para que a segunda a alcançasse. Então Sovereign fez os dois se fundirem e continuou. Ele não pode controlar os dois, pois está acima de seu limite, então ele sacrificou o primeiro fantasma para impulsionar o segundo. Sua velocidade experimentou um aumento explosivo. Ele disparou para frente enquanto acelerava e se tornou mais rápido do que nunca. É como se ele nunca tivesse recuado e nunca tivesse diminuído a velocidade. Ele alcançou o dragão novamente, mas rachaduras começaram a aparecer em seu corpo novamente. Ele está muito além de seu limite com a quantidade de poder mundial e impulso que ele está manipulando. Ele teria explodido se não tivesse escolhido sacrificar um fantasma pelo outro. Mesmo assim, suas manobras ainda são demais para ele suportar. Isso o está quebrando, mas ele continuou mirando naquele coração. O dragão expôs seu peito para criar essas foices de vento. Está em uma posição privilegiada e travada para uma facada adequada em seu ponto vulnerável. Como esperado. Ele murmurou através da névoa de dor. Ele viu a cauda do dragão chicoteando para frente e o peito do dragão se iluminando. O dragão não é tão indefeso, mas ele esperava isso. Ele também não está desamparado, então continuou em frente. Ele sacrificou mais da primeira lança para experimentar outro aumento repentino na velocidade enquanto torcia simultaneamente em um caminho em Jig-Zag. Acertou a cauda do dragão. Ele rasgou a cauda do dragão, destruindo a intenção do dragão de atrasá-lo com ela. O que significa que não será capaz de carregar sua chama de dragão a tempo. O dragão percebeu isso também. Então abortou as chamas. Levou alguns danos à sua garganta, mas vale a pena.
Ele baixou a cabeça para tentar bloquear Soverik e também colocou suas garras no peito exposto para se proteger. Soverik também esperava essa resposta. Duas pedras caíram do céu e se chocaram contra o pescoço do dragão, desestabilizando-o efetivamente enquanto mais pedras se chocavam contra sua parte inferior. Eles bateram em seu lado esquerdo, levantando um pouco esse lado e inclinando o dragão. Essas duas ações criaram uma pequena lacuna na defesa do dragão para a qual Soverik voou. Sua lança fantasma aumentada cavou naquela escama e afundou. É sempre uma sensação agradável experimentar a carne sendo separada à força para criar um caminho para um objeto externo. Soverik esperava esse sentimento. Infelizmente, ele não entendeu. Suas expectativas foram subvertidas. Ou não? Ele exclamou. Ele atingiu a fraqueza do dragão, mas seu sucesso não lhe trouxe felicidade. Sua lança fantasma atingiu a escama e a penetrou. Ele afundou profundamente na escala, mas não foi longe o suficiente. Ele esperava que a escama fosse grossa considerando seu tamanho. Cada escala é do tamanho de um edifício, portanto, espera-se que também seja espessa. Esta escala deve ter pelo menos 10 metros de espessura do que ele pode sentir. É muitas vezes mais grosso do que algumas pessoas são altas e definitivamente mais grosso do que ele esperava. Ele não viu o quão grosso era antes de atacar porque não pode. O corpo do dragão está infundido com o poder mundial e seus olhos não podem ver ou compreender o poder mundial. Então ele teve que fazer uma estimativa. Descobriu-se que sua estimativa estava muito errada. Capítulo 596 Orgulho e Preconceito. Algo não está certo. Ele pensou furiosamente. Ele havia antecipado um certo nível de espessura. É por isso que ele criou uma arma poderosa feita de poder mundial. Sua lança fantasma deveria perfurar o dragão, mas subestimou o nível de defesa que esta massa de terra de uma besta está ostentando. Todo o seu poder e malandragem não o deixaram passar de 1 metro na balança. Sua lança fantasma não passou da ponta na escama que deveria ser a parte mais fraca do dragão. A escala deve ser grossa, mas não deve ser tão forte. Ele estava errado tanto na espessura quanto na força da defesa do dragão. Aparentemente, ele havia subestimado um dragão. Isso é um pecado grave. Se existe alguém que pode subestimar um dragão, não é ele. Ele tem muito respeito e medo de dragões para subestimá-los. Ele sentiu que as coisas estão fora de suas expectativas, mas não tem tempo para pensar muito em suas suspeitas. O dragão já está capitalizando seu fracasso. Ele sentiu a garra do dragão golpeando-o, mas não pode evitá-la. Ele está em uma situação complicada porque queria seguir em frente. Agora ele não pode voltar, mesmo que queira. Este ataque de garra foi uma defesa apressada do dragão para desencorajá-lo de ir para o peito, mas ele o fez de qualquer maneira porque pensou que seria checkmate se ele conseguisse atingir seu ponto fraco. Ele está certo sobre o checkmate, apesar de seu fracasso. Só que será ele quem receberá o checkmate. Ele detonou a lança fantasma. Não é uma coisa segura de se fazer, considerando que ele está dentro da dita lança fantasma. Mas ele não tem outra escolha além de deixar o dragão esmagá-lo como uma mosca. Na verdade, é uma coisa muito estúpida deixar todo esse poder tornar-se caótico e explodir por causa da instabilidade. Então ele não deixou a lança fantasma explodir sozinha como uma pessoa sã que é forçada a tomar uma decisão insana como detonar uma lança fantasma enquanto está dentro dela. Ele bombeou mais poder para ele e moldou ativamente a lança fantasma no melhor meio para uma explosão. Sua interferência na explosão permitiu que ele ganhasse algum tipo de alívio determinando a direção da explosão. Uma explosão estrondosa ocorreu no peito do dragão. Rasgou aquela escama e destruiu a carne abaixo dela. Os dois combatentes foram separados de sua troca pela poderosa explosão. Ambos sofreram graves danos com a explosão e ambos caíram no chão. O dragão sofreu o impacto da explosão e caiu no chão com um ruzido relutante. O chão também rugiu sua indignação, fazendo um som alto de estrondo quando o dragão o atingiu. A colisão entre o solo e o dragão derrubou árvores e levantou muitos detritos. Soverik navegou pelo ar com suas vestes esfarrapadas e seu pelo dourado queimado. Ele não atingiu a terra, ao contrário de seu oponente que abriu uma cratera no chão em outra explosão. Ele se endireitou no ar com seu controle da gravidade. Seu olho perscrutou o dragão aterrado em concentração. Ele quer determinar quanto dano ele realmente causou. Ele viu o peito do dragão. Foi explodido e a escama fraca também foi destruída, então ele viu o que estava embaixo dela. Foi sua vez de rugir de má vontade. Quem está fodendo comigo? Não há nada danificado de forma crucial sob a escama. Ele só pode ver a carne queimada que está curando rapidamente, mesmo enquanto ele está assistindo. Não há nada danificado de forma crucial porque não há nada que possa ser danificado de forma crucial abaixo dessa escala. Não era uma vulnerabilidade como ele pensava. Foi uma armadilha e é uma prova conclusiva de que alguém está intencionalmente dificultando as coisas para ele. De que outra forma um dragão não teria um coração de dragão? Primeiro, o dragão poderia usar habilidades. Então sua escama de dragão é forte demais para ser sua fraqueza.
Ele não deixou que isso o impedisse. Ele conseguiu superar a espessura e a defesa da escama, mas descobriu-se que é apenas para se exibir. Toda aquela teatralidade da balança se acendendo era para enganá-lo. O dragão não tem fraqueza porque alguém o ajustou para não ter uma fraqueza, mas ainda parece que tem uma fraqueza. Certamente alguém não pode estar manipulando ativamente as coisas para tornar as coisas difíceis para mim. Provavelmente é normal. Pelo menos é normal para este desafio. Talvez eles tenham feito isso para torná-lo mais desafiador. Ele pensou para si mesmo. Ele tentou racionalizar porque o dragão não tem um coração de dragão. É porque ele considera ter um ego enorme e estar cheio de si por achar que uma competição desse nível será tendenciosa ou injusta contra ele. Ele não é tão cheio de si, então descartou sua suspeita. Ele está orgulhoso de si mesmo, mas não tão orgulhoso. Ele pode simplesmente ser ignorante, mas não consegue pensar em uma razão pela qual a santidade desta competição será violada apenas para ele. Ele pode pensar em várias razões pelas quais alguém o atingirá, mas esta é uma competição dirigida por um Deus mundial. Será egoísta da parte dele pensar que um Deus do mundo está mirando nele. Não até que ele veja alguma prova válida de que está sendo perseguido pessoalmente. O dragão pode ser assim. Afinal, este dragão é apenas uma cópia enfraquecida da coisa real. As mudanças no dragão podem ter sido feitas para desafiar os competidores. Qualquer um poderia ter enfrentado isso e ficado perplexo com a falta de um coração. Assim, ele descartou suas suspeitas de injustiça e decidiu enfrentar o problema novamente. Reclamar não vai adiantar nada. Se ele deseja alcançar algo, a melhor pessoa em quem confiar é ele mesmo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 597 Tudo se resume ao poder. Reclamar não vai adiantar. Não é como se o espírito da arena fosse intervir na luta se ele reclamasse o suficiente. Será tolice esperar que isso aconteça. Então ele se concentrou em seu dilema e avaliou sua situação. Ele observou o dragão tentar se levantar enquanto murmurava. É forte. É rápido. Pode voar. Pode controlar o poder mundial. Pode usar fogo de dragão. Sua defesa é muito forte. É um dragão, mas não tem escamas de dragão. É para ser inábil. Pelo menos, não posso matá-lo a menos que obtenha mais poder. Ele começou a listar o que descobriu sobre o dragão, e não é uma boa notícia. Ele detonou aquela lança fantasma por duas coisas. O mais importante é fugir do ataque de garra. Seu contato anterior com ele o fez perceber que as garras do dragão podem destruí-lo se derem um bom golpe nele. A segunda razão é ferir o dragão e ver o quão espessa é sua defesa. O resultado desse dano não é promissor. Eles são piores se essa escama for a parte mais fraca do dragão. Será impossível matar a coisa se as outras escamas forem mais grossas e fortes. Em seguida, ele começou a percorrer as opções possíveis para matar a besta alada. Ele considerou mirar em outras fraquezas como os olhos e as asas, mas não serão muito. Os olhos ficam bem próximos da cabeça, o que significa que ele precisará estar próximo aos dentes do dragão para alcançar os olhos. Estar perto dos dentes de um dragão não é uma boa ideia. As asas também não são úteis como alvo, apesar de seu grande tamanho, porque o dragão não precisa delas para se manter à tona. Ele chegou a duas conclusões então. A primeira é que ele precisa de mais poder. Mais poder sempre resolve a maioria dos problemas e, neste caso, é extremamente necessário. Se ele puder aumentar seu poder de ataque, poderá quebrar a defesa do dragão. Aumentar seu poder por meios externos não vai funcionar por muitos motivos, um dos quais é o dragão. Apenas saltou e disparou no ar. Em seguida, disparou em direção a Soverik com umas intenções muito óbvias. Se ele quiser obter mais poder, ele precisa obtê-lo antes que o dragão o alcance, o que não leva muito tempo. A segunda razão é que ele não pode obter mais poder simplesmente porque deseja. Ele precisa matar monstros de seu nível ou superior para fazer qualquer progresso significativo nas etapas do poder, mas ele não vê monstros poderosos em todos os lugares. O espírito do mundo deve estar resistindo a ele. Este dragão que ele está lutando é tudo o que ele vai conseguir em breve. A segunda conclusão a que ele chegou é que, para matar o dragão, ele precisa aumentar sua eficiência. Ele tem que usar o poder com sabedoria e obter mais dele. Como ele não pode aumentar seu limite por meios externos, ele precisa aumentar sua produção de alguma forma. O melhor método para fazer isso é através do uso habilidoso do poder. E ele tem a coisa certa para o trabalho. Vai levar toda a sua proeza mental e visual para realizá-lo. É isso então. Dois podem jogar neste jogo. Ele murmurou com raiva para o dragão que se aproximava. Ele tentou ser razoável, mas parece que esta competição está pedindo o irracional dele. Como ele vai matar o dragão? É simplesmente irracional. Então ele lhes dará o irracional. Se eles quiserem fazer regras difíceis, ele quebrará essas regras. Se um jogo estiver contra você, você deve virar o tabuleiro e fazer todos perderem. Ele só precisa garantir que o dragão perca mais do que ele. Primeiro, ele preparou seu corpo.
Ele tirou as vestes queimadas e se posicionou no ar. Ele tinha um pé à frente enquanto sua lança era puxada para trás. Todos os 4 olhos focaram no dragão pela primeira vez. Seu corpo rachou quando ele o sobrecarregou com impulso. A luz dourada que mostrava dentro das rachaduras foi então infundida com o poder mundial. Seu corpo permaneceu naquela forma como uma estátua, imóvel, preparando-se e esperando. Em seguida, ele preparou os olhos. Seus olhos perfuraram o dragão. Ele olhou além da superfície. Ele olhou além das escamas e dos músculos abaixo. Sua visão desceu por tecidos e células. Desceu ainda mais ao reino da manifestação de energia e transformação da matéria. Sua visão do mundo mudou. Seus olhos podem ver isso. Os fluxos e refluxos do mundo. Abaixo disso está a maneira como o vento se move. Abaixo dele está a forma como a mana se agita. Mais abaixo está a interação das leis na matriz. Ele pode ver tudo isso para poder interagir com isso. Se ele quiser, ele pode quebrá-lo. Tem um custo e ele precisa de seu corpo e mente para acompanhar o que vê. Vai ser difícil, mas ele consegue. Então ele preparou sua mente com a ativação do primeiro movimento de seu conjunto de habilidades pessoais. Wraith of Morte, Wraith Breaker. Sua mente conectou sua visão a seu corpo. Tornou-se a conexão entre o que ele pode ver e onde ele quer estar. Seu corpo começou a vibrar. A ressonância excedeu a ordem natural do mundo. Sua forma parecia cintilar e tornar-se translúcida conforme ele descia ainda mais nos estratos do mundo da manifestação. Ele se tornou um fantasma existente em ambos os lados do reino físico. Ele se tornou um ser de manifestação e conceito. Ele precisa ser se quiser afetar as mudanças no nível da matriz da lei sem ser um deus de origem. Ele não é um deus de origem, então não será capaz de fazer mudanças perfeitas e limpas na matriz da lei. Mas está tudo bem. Ele pretende fazer uma bagunça de qualquer maneira. Capítulo 598 O Destruidor de Mundos. O dragão avançou sobre ele como uma terrível besta de calamidade, imune à morte e feita para a destruição. Sua cabeça estava apontada para a frente enquanto batia as asas para empurrá-lo para uma velocidade maior. Um terrível furacão seguiu em seu rastro. O furacão carregou detritos de solo e árvores e os jogou a uma grande distância. A floresta experimentou perturbação e caos onde quer que o dragão passasse. Imagine a perturbação e o caos que isso pode causar ao seu alvo. Ele tinha um olhar malicioso em seu rosto. Seus lábios se abriram em um sorriso que mostrava dentes terríveis. O que importa é que parte de seus lábios foi levantada para mostrar os dentes em um gesto de zombaria. Também pode ser um escárnio. De qualquer maneira, está zombando de Soverick. Ele zombou de Soverick no início de sua luta. O orgulho de Soverick foi atingido dessa vez. Mas Soverick se sentiu desafiado desta vez. Ele se sentiu desafiado a dar o seu melhor e ficou indignado, então vai dar o seu melhor. O dragão conhece sua situação. Ele sabe que foi feito sob medida para ser quase impossível de matar. Se fosse Soverick em seu lugar, ele também estaria confiante. Como está agora, ele pode não ser tão poderoso ou tão durável quanto o dragão, mas pode ser a ferramenta que quebra o tecido da tapeçaria do dragão. Se ele não puder vencer, ele quebrará as regras e destruirá o jogo. Ele vai virar o tabuleiro e tornar as peças irrelevantes. Ele deu um passo à frente e seu corpo se dividiu em dois. Dois dele apareceram lado a lado. Ambos parecem fantasmas. Eles são translúcidos como um fantasma, mas ele não é um fantasma comum. Ele é o fantasma da morte. O fantasma da morte que dança com o vento. Ele deu mais um passo com muita dificuldade e os dois fantasmas se dividiram novamente para se tornarem 4. Seus próximos passos tornaram-se mais lentos e difíceis, mas cada um o viu dividido repetidas vezes. Ele só conseguiu dar 7 passos antes de parar. Ele conseguiu criar 128 fantasmas. Os fantasmas estão fracos agora. Eles são quase invisíveis. Apenas um esboço deles pode ser visto. São como folhas balançando ao vento. Parece que eles podem ser facilmente surpreendidos. Ele chegou ao seu limite. Mais longe e ele desaparecerá para sempre. Mesmo sua alma imortal não o salvará. Ele se perderá na matriz do universo para sempre. Ele conhece o perigo. Então ele não se esforçou mais. Isso é o suficiente de qualquer maneira. Os fantasmas de repente se juntaram e se fundiram em uma entidade borrada. Essa entidade desapareceu assim que se formou e apareceu atrás do dragão. Soverick se recuperou atrás do dragão e continuou atirando para frente mesmo depois de desativar seu movimento. Ele ficou inconsciente e sem resposta. Ele não pode deixar de bater no chão desta vez. O único sinal de seu trabalho é um rasgo negro no espaço que começou no local onde o espectro desapareceu e onde Soverick apareceu. É mais um rasgo no espaço abrangendo a linha reta entre esses dois pontos. Esse rasgo também passou pelo dragão. O dragão não se partiu ao meio. O que aconteceu com ele é muito pior. Sua forma se desfez silenciosamente e se espalhou ao vento como poeira.
A lágrima no mundo curou, mas o dragão não pode curar porque não há nada para curar. Você não pode voltar de ser transformado em pó à força, a menos que seja um deus da origem. Mesmo assim, você ainda vai morrer. A Arena 28 ficou estranhamente silenciosa. A luta terminou abruptamente e não havia ninguém torcendo. Não é porque as pessoas estão atordoadas com a luta e chocadas demais para fazer barulho. É porque não há ninguém olhando. Todos se esconderam. Até os monstros estão encolhidos em um cantinho para que as árvores e as pedras não os atinjam só porque estavam ao ar livre. Algumas pás de vento cortam árvores e algumas pessoas. Um furacão estava lançando coisas enormes e perigosas mais cedo. Pedras caíram do céu em cima de algumas pessoas. Nenhum lugar era seguro. Apenas aqueles que se escondiam no chão em algum lugar tinham um mínimo de segurança. Os que estavam sob o furacão não estavam a salvo dele. Eles foram puxados do chão e jogados como uma boneca de pano. A arena se tornou uma zona de morte onde qualquer um pode morrer por estar no lugar errado na hora certa. O chão estava tremendo e as árvores foram derrubadas. Ruzidos e gritos encheram o ar. Os sons da batalha eram intensos. Então, de repente, desapareceu. Nada aconteceu por vários minutos depois disso. O silêncio era quebrado apenas pelos sons ocasionais de pedregulhos batendo no chão depois de perderem o campo gravitacional que os fazia levitar. As pessoas começaram a surgir quando os sons da batalha diminuíram. Isso significa que eles só começaram a sair quando o furacão parou de assolar todos os lugares, mesmo após a morte do dragão. Os competidores da arena emergiram para encontrar o mundo marcado e demolido. A terra foi desfigurada como se alguém tivesse tirado conchas dela. Árvores foram arrancadas e espalhadas. Existem grandes pedras que estão se desfazendo em todos os lugares. Essas pedras se separaram para revelar a areia e as partes das árvores dentro delas. Aparentemente, eles foram formados de forma não natural. Alguém deve ter juntado solo, pedras e árvores e forçado a transformá-los em pedregulhos. A floresta é muita falta de solo e algumas árvores desenraizadas. Depois, há o incêndio florestal. A chama é de um tom profundo de vermelho irradiando muito calor que se sente à distância. O incêndio na floresta está se expandindo rapidamente e logo tornará toda esta arena inabitável. A origem do fogo pode ser adivinhada. Então, ninguém está particularmente surpreso com isso. Ninguém se surpreende que um único ataque de fogo de dragão seja suficiente para consumir toda a arena e que tanto dano tenha ocorrido mesmo quando a luta não durou um minuto. Capítulo 599 Lamentações e aceitação. É o que é. Eles sabem que os dragões são muito poderosos e que o fogo do dragão é muito perigoso. Portanto, eles não se surpreendem com o estado das coisas, mas se desesperam. Aparentemente, não é suficiente sobreviver estando perto de dois seres poderosos enquanto eles lutam. Você também tem que sobreviver ao efeito de sua batalha no meio ambiente. Você não pode simplesmente se esconder enquanto eles lutam e depois voltar depois da luta para que possa continuar tentando fazer algo por si mesmo. O que eles devem fazer agora? Eles devem continuar a competição nessas condições. Quem pode lutar agora conhecendo todas as capacidades de Sovereign e sabendo que tudo o que fizerem será uma imitação pobre de sua luta? A competição se tornará crianças brincando em jogos de guerra à luz dos eventos recentes. A maioria dos concorrentes simplesmente desistiu. Não é porque a confiança deles foi muito abalada. Eles já sabiam que estão faltando em comparação com ele. Sua luta com o rinoceronte blindado mostrou a eles o quão distantes eles estão de seu nível de poder. Portanto, não é um problema de falta de confiança. O problema é que Sovereign literalmente arruinou essa competição para eles. Eles não veem esperança de buscar um mínimo de sucesso neste desafio. Eles não podem fazer nem o pouco que são capazes de fazer por causa dele. Então, por que se preocupar? Alguns balançaram a cabeça enquanto observavam o fogo se espalhar. Eles lamentaram: estamos condenados. Toda a competição se tornou uma tentativa de sobreviver ao fogo do dragão que está se espalhando por toda parte. Esqueça os monstros e outros competidores, o rescaldo do fogo do dragão é o obstáculo a vencer se eles quiserem sobreviver a este desafio. O dragão não lutou contra eles. Não os atingiu com suas chamas de dragão. Mas eles ainda vão morrer e tudo será um dano colateral não intencional. Alguns comentaram com aceitação: acabou. A situação é óbvia e eles aceitaram. É o azar deles não apenas existir na mesma era que o filho do plano, mas também estar agrupado com ele na mesma arena. Essas pessoas são as fortes. Apesar do fracasso, eles entendem que não é culpa deles e não há nada que possam fazer a respeito. Outros desabaram e lamentaram, gritando repetidamente: por que eu? Por que eu? Eles tinham tantas esperanças e sonhos. Eles tinham coisas que desejavam alcançar nesta competição. Eles queriam glória e honra. Eles queriam alguma conquista em seu nome. Agora, tudo o que eles terão, na melhor das hipóteses, é uma boa risada com a lembrança desse desafio. Será aquela vez que eles morreram porque Sovereign lutou contra um dragão.
Eles vão rir enquanto secretamente sentem uma profunda dor emocional dentro deles. A atmosfera da Arena 28 é, na melhor das hipóteses, sombria. As outras arenas são salvas da maior parte de sua calamidade, mas também foram influenciadas pelos eventos que ocorreram quando o anúncio global chegou até elas. Eles descobriram que Sovereign lutou contra um monstro de nível 9 e o matou, tornando-o o primeiro a fazê-lo. Ele também é o primeiro a chegar à oitava etapa e à nona etapa em toda a competição. São mais 6 talentos ali, totalizando 29 talentos. Ele continua absorvendo as coisas boas enquanto os outros tentam sobreviver. Essa notificação é um golpe para muitos, se eles não ficarem insensíveis a ela. Há um limite para o que você pode aguentar antes que deixe de ser novidade e se torne normal. É normal agora que alguém ganhou 29 talentos quando mais de 99% deles não ganharam nenhum, então eles não têm entusiasmo por isso. É o que é. Apenas deixou alguns muito azedos. Quanto aos que não ficaram insensíveis a isso, começaram a sentir angústia existencial. Eles começaram a se fazer algumas perguntas pertinentes. Eu sou apenas fraco ou ele é muito forte? De que serve eu, afinal? Como posso esperar igualar isso? Eu não sou nem digno de estar na sombra dele. O inverso é o caso dos espectadores no avião. Eles puderam curtir aquela luta no conforto de suas casas e na segurança que ela lhes trouxe. Aqueles que assistem em seu dispositivo de entretenimento podem desfrutar de sons de alta definição. A batalha em ritmo acelerado pode ser desacelerada e os sons dos confrontos amplificados para sua diversão. Portanto, os espectadores se sentem muito bem com isso, mesmo quando não sabem realmente como Sovereign matou aquele dragão. Eles apenas o viram tomar uma posição, começar a desaparecer quando ele deu um passo à frente, então ele reapareceu atrás do dragão deixando uma lágrima em seu rastro. A opinião popular é que ele se moveu tão rápido e rasgou o dragão com sua lança empurrando para frente. O rasgo é causado por uma habilidade que ele usou na lança para torná-la afiada. Eles estão errados, mas não é culpa deles. Eles tentaram o seu melhor com a pouca informação que tinham. Os outros espectadores mais poderosos têm mais a dizer sobre como Sovereign matou o dragão. Os espectadores do deus de origem de ambos os lados estão impressionados com a batalha. O que eles viram e o que eles acham que aconteceu exige que eles fiquem impressionados, independentemente de sua posição no filho do plano Virut. Os deuses da origem sabem que as leis interagem para criar conceitos dentro da matriz da lei e os conceitos se manifestam no mundo como as coisas físicas que vemos. Um ser que é um conceito existe entre as leis e sua manifestação e, portanto, ganha algum controle sobre o mecanismo de manifestação. Os únicos seres conhecidos que podem fazer isso são os deuses da origem. Isso é um resumo de sua existência. Sovereign simulou essa existência para fazer algo que só eles deveriam ser capazes de fazer. Capítulo 600 Cérebro de sopa. Não é que os deuses da origem não possam matar aquele dragão. Eles certamente podem fazer isso, mas o fazem com conceitos que Sovereign não tem. Eles usam seus conceitos para destruir os conceitos que constituem seus alvos. Mas Sovereign fez o que pode fazer sem ter conceitos. Se isso não é impressionante o suficiente, fica melhor porque eles sabem o que Sovereign fez, mas não sabem como ele fez isso. Mesmo eles não sabem como ele fez isso. Se soubessem, não precisariam de conceitos. Eles tiveram que absorver a essência da origem para fazê-los existir dessa maneira, mas Sovereign não e ele é um rei da lei. De qualquer forma, ele fez isso, e ambos os lados estão muito impressionados com isso. Os administradores de ambos os lados também estão impressionados com isso. O sábio assentiu, desempenho satisfatório. Era esperado. O sábio está muito impressionado com a forma como Sovereign lidou com o dragão, mas ele esperava isso, então não foi um choque para ele. O mesmo não pode ser dito sobre o deus do mundo serpentino. O que você quer dizer com isso era esperado? Ele tinha que estar impressionado. Ele não tinha escolha no assunto. O que ele viu evocou esse sentimento nele. É contra sua natureza, mas ele está impressionado com Sovereign. Mas o sábio está dizendo que é esperado. Como se pode esperar que um rei da lei saiba como descer a matriz da lei e então usar toda a sua existência para esmagar a manifestação do dragão como um martelo porque ele não tem um conceito? Quem faz tal coisa? E mais, quem poderia esperar tal coisa? Sovereign não apenas se chocou contra o dragão uma vez, ele fez isso 128 vezes, criando 128 falhas dentro do dragão. É como confundir os genes de um organismo. Uma mudança errada aqui e ali não é suficiente para matar o organismo. Pode haver um ou dois defeitos estranhos, mas não é suficiente para a morte. Mas 128 mutações são outra questão. Essas 128 manchas na cadeia genética também não estão nas células comuns. Células comuns podem ser substituídas e o organismo se curará assim como o dragão curou a explosão em seu peito. As mutações ocorreram nas células reprodutivas que são responsáveis pelos genes da próxima geração. O dragão físico pode ser comparado à próxima geração, enquanto seu conceito na matriz da lei são os genes de suas células reprodutivas.
Sua manifestação foi gravemente prejudicada pelas 128 faltas. Eles criaram o efeito de composição que vimos. Eles levaram a existência do dragão a desmoronar sobre si mesma. Ele simplesmente não podia mais existir como um dragão, então se decompôs em sua matéria constituinte. Uma comparação cômica será a mistura do cérebro de alguém em uma sopa. Você pega um pedaço de pau e o introduz na cabeça de alguém. Em seguida, mexe-se vigorosamente até que o tecido macio e mole que compõe o cérebro se transforme em algo com a consistência de sopa. É compreensível que a pessoa com cérebro de sopa não seja capaz de iniciar um único pensamento em sua cabeça. Espera-se que tal pessoa morra se seu cérebro for uma parte crítica de sua existência. O dragão também entrou em colapso porque algo crítico para sua existência foi embaralhado. Como um deus do mundo, ele viu muitas coisas. Mas ele nunca viu algo assim feito por um rei da lei arriscando sua própria existência. Silveric pode ter matado aquele dragão, mas ele não saiu ileso porque suas ações criaram uma reação igual, mas oposta. E, no entanto, o primeiro sábio está dizendo que esperava isso. Como alguém espera algo assim? Ele certamente não o fez. Se o fizesse, não teria se incomodado em sabotar o dragão. O sábio respondeu à sua pergunta. É um segredo. Essa resposta não caiu bem com o deus do mundo serpentino. Ele pode sentir que está inconscientemente caminhando para uma armadilha. De alguma forma, o sábio esperava que Soverit superasse os obstáculos que ele colocou no desafio e, no entanto, permitiu que ele fosse em frente e estabelecesse o desafio de qualquer maneira. É devido à confiança cega em Soverit ou a um truque que ele não conhece. Ele decidiu mudar isso. A melhor maneira de vencer um conspirador é ser proativo em vez de reativo. Que tal você me deixar mudar o último chefe de volta para o que era antes? Ele perguntou ao sábio. As mudanças que ele fez no último chefe costumavam enchê-lo de orgulho e confiança de que Sovereign ficaria preso, mas a maneira como Sovereign destruiu aquele dragão o fez perder a confiança no obstáculo que estabeleceu. Ele não pediu para melhorar porque, francamente, não há como melhorar esse obstáculo. Afinal, é o 10º lugar. Esse é o limite do fragmento do mundo. Ele não pode ir além disso. Mesmo que ele pudesse atualizar ainda mais o chefe final, não há nada que ele possa fazer para combater o movimento que Sovereign usou. Pelo menos não dentro das configurações do desafio. Ele nem sabe como Sovereign conseguiu fazer isso. Ele sabe que tem algo a ver com seus olhos, mas não sabe como isso se tornou possível. O deus do mundo serpentino nem é capaz de envolver sua cabeça nos olhos normais dos sábios, muito menos neste aberrante. Então ele quer remover as alterações que fez. A remoção da alteração também invalidará o motivo da permissão do sábio para fazê-la em primeiro lugar. O sábio assentiu. Entendo. Você está com medo. Não estou tendo medo. Só sinto que é injusto tentar impedir um jovem tão talentoso. Foi vergonhoso da minha parte sabotar o progresso do menino. Um deus do mundo respeitável como eu deveria ser mais tolerante com a geração futura. Misturar erros e verdades é bom, mas você não está me enganando. Concordo que é vergonhoso sabotar o progresso do menino, mas não é por isso que você quer mudar. Você está com medo. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.